Para você que ligou a TV agora, você está pela internet aqui no Brasil, em todo o mundo. Para você de Portugal, vamos falar de Portugal, um abraço, saudade de Portugal, essa bela cidade. Deus abençoe vocês, nossos irmãos portugueses. Estamos falando sobre gerações. Falamos sobre gerações, está o professor e o Daniel, né, falando sobre gerações. A gente vai para um VT agora que tem a ver com o tema do nosso programa de hoje. Então, o professor Zé Ronaldo e o Daniel, vamos ver agora juntos aqui esse VT sobre o nosso programa de hoje. Até piscando a luz, mostrando que realmente está chegando a hora. Vamos lá. Chat, Orkut, Facebook, Twitter. A cada dia que passa, cresce o número das novas ferramentas. Mas vamos ver o que pensam as famílias diante de tanta evolução? Eu acho muito bom, né? É muito bom porque eles entram, eles fazem, mas uma preocupação, porque eles vão muito longe, né? Eu tenho preocupado que se eles estão indo aonde não pode ir. Então, às vezes, eu fico preocupado nesse ponto. Tio Zezinho viu de perto a evolução nos meios de comunicação e hoje também é conhecido na internet através do seu blog e Twitter. De volante de caminhão, né? De estrada, 20 anos de estrada, passar para computador, primeiro locução, né? Depois trabalho técnico, né? Gravação, para mim é muito interessante, porque mudou totalmente o mundo para mim. Maninha e Rafael seguem os passos do pai, sem deixar de lado os cuidados da mãe. Maninha é sinônimo de tecnologia, né? Até porque a Maninha está basicamente na internet, assim, né? Eu sou conhecido como Maninha principalmente na internet, né? Começou na minha casa, né, com os meus irmãos, mas se difundiu, né, a partir da internet. O que pode ser ruim, né, é um ponto fraco desse meio, é se você não sabe equilibrar isso, né? Você vivendo com equilíbrio, né, tanto conectado quanto desconectado, eu acho que fica perfeito. Tudo que a gente vai fazer hoje, combinar futebol, combinar de sair, a gente combina pela internet. Tem o Twitter, MSN, a gente faz tudo pela internet. Assim como tem os positivos, tem os pontos negativos. Tem muita coisa que não se deve acessar na internet, né? Porque meu pai, desde quando eu tenho assim, computador, sempre foi falando pra mim o que eu posso e o que eu não posso acessar. Então, eu tenho consciência. Na família de Carla e Cleto não é diferente. Com 3 filhos, todos da geração Y, fica difícil não saber sobre as novidades da internet. E a gente vê toda essa evolução, né? Porque as crianças não conheceram na época da máquina de escrever manual, máquina de escrever elétrica. Nunca tive contato com uma máquina de escrever. Sabe nem como é que é? Não, eu já vi só pela TV, mas eu nunca tive contato. Então, fui passando por tudo isso. E acho que a gente precisa estar sempre se atualizando também, né? Então, hoje, com o computador, eu não sou uma expert, mas eu sou uma curiosa. E também muito por causa das crianças também, né? Então, no trabalho a gente usa normal. Mas eu entro muito na internet porque eu gosto muito de ler, então eu faço muita pesquisa de material de formação, mas também de notícias, né? Eu gosto de estar sempre atualizada e em assuntos para as crianças também. Para mim, o computador eu utilizo para agilizar a minha vida. Agilizar como? Eu tenho no Excel o controle financeiro nosso, as contas a pagar, o que entra, o que sai, para mim ter uma visão do ano todo. Eu tenho um planejamento ali de janeiro a dezembro. Gosto de escrever, então eu utilizo do Word para desenvolver textos. É bem o básico mesmo. Eu utilizo o computador como um básico. Vejo hoje a internet olhando para eles é assim. Eu não tenho medo da internet, pelo contrário. Eu acredito que a internet está aí para somar. A gente precisa ir só dialogando e orientando. Existe o lado bom da internet, existe o lado ruim. Mas dentro de nós existe também o lado bom e o lado ruim. Então na internet é a mesma realidade. Então você tem que filtrar.
Mas assim, o que eu converso com eles é o seguinte: eu não quero ver o Davi com o tempo dele todo focado na internet. Eu quero ver o Davi correndo na rua. Então é isso, eu acho que tem que ter internet, mas tem que ter um tempo para a internet. E dentro desse tempo, o que eu estou fazendo com a internet? É só muito legal o testemunho de duas famílias, Zezinho e Goretti, testemunho da família da Carla e do Cleto, né? Falando então sobre essa época das novas tecnologias. Bacana que o Zezinho tem blog, tem Twitter, ele é super conectado, Zezinho. Isso é muito bacana, né? Muito bem, gente. Nós falamos sobre gerações. Está aqui o professor José Ronaldo de Cruzeiro e o nosso Daniel Machado, da Canção Nova. Miriam, tem gente aí pelo Twitter, pelo nosso blog, passa de novo aí nossos acessos para que quem quer nos falar conosco, mande aí, pessoal de Portugal também. Isso aí, gente. Quem quiser acessar conosco no Twitter é @minhafamiliacn. O blog é blog.cançonova.com/minhafamilia e o e-mail é família@cançonova.com. E tem uma pergunta super interessante. A Fernanda do Shalom perguntou: eu sou professora, e como tratar desses assuntos com os adolescentes de 14 e 17 anos na escola? E aí? Bom, eu vou falar assim da minha experiência com essa faixa etária, né, que foi em uma das unidades do Senai aqui em Cruzeiro. Realmente é muito complexo, porque assim, por ser uma escola técnica, em cursos rápidos, a gente tinha assim um perfil muito diversificado. Pessoas com certo nível financeiro, pessoas mais simples, mais humildes, pessoas mais agressivas. E aí é uma das grandes importâncias, né, do ser humano que eu aprendi ao longo da minha vida profissional, da minha vida espiritual, é assim, conhecer melhor a mim mesmo e a partir daí reconhecer o próximo, saber das limitações dele. Hoje na faculdade é um pouco menos complicado, porque a gente tem lá as pessoas com mais de 18 anos, então é um pouco mais seleto, mas mesmo assim ainda tem alguns conflitos. E quando a gente se coloca no lugar do outro, né, em termos de tratamento, de respeito, saber das limitações dele, isso traz uma relação muito rica, né, muito rica mesmo, mas precisa se doutrinar, precisa passar por esse crivo, né, olha, de você às vezes engolir alguma coisa e chamar a pessoa num canto à parte para poder dar as orientações. Né? É assim, se conhecer mesmo. É uma pergunta de estar aqui, porque não está aqui, mas gostaria de fazer o seguinte: hoje vem um tempo de relativismo, tem a minha verdade, a sua verdade. Nesse conflito de gerações, tem coisas que não tem como mudar, tem coisas que tem um valor absoluto ali, não é? Em relação aos pais, e tem coisa que é transitória, que dá para mudar, dá para adaptar, mas esse conflito de gerações, das novidades, porque hoje nós temos muita informação. Muito, né? Muito. E é uma coisa assim impressionante. Até falando nisso, eu não falamos no começo agora, mas vamos falar aqui, registrar o falecimento do nosso ex-vice-presidente José Alencar, um homem que honrou o nome, né? Que o José Alencar foi um dos grandes escritores brasileiros, mas nosso ex-vice-presidente, muito querido, um homem que é uma unanimidade, hein? Independente de partido, esse homem foi uma unanimidade, esse homem foi um homem de um brilho, de uma luta, sempre falando em Deus, e todos os partidos gostam muito desse homem de Deus. Então, um abração para toda a família do ex-ministro, ex-vice-presidente José Alencar, que faleceu há poucos momentos, né, aqui no nosso Brasil, nossa homenagem. E aí, Doris, como é que fica essa questão desse conflito, você falou da comparação e tal, como equilibrar os pais, então, os valores que tem que passar com a novidade que chega aí, porque é muita informação. Antigamente falava assim, antigamente você educava, é mais fácil educar 18 filhos que educar 2 hoje. Você não tinha influência nem na televisão, não tinha, na roça de televisão, era só o pai que falava e a mãe, a referência. Hoje, o blog fala, o amiguinho fala, o que joga os Facebook, os Twitter, tudo fala com o filho, além do pai e da mãe. É interessante que há pouco tempo uma revista americana chamada Revista Science, ela fez uma pesquisa da quantidade de informações que nós recebemos, né? Eu não sei como eles fizeram essa matemática, mas era como se fosse mais ou menos
350 vezes o volume da areia do mar, assim, né? Multiplicando toda a areia que existe na Terra, coloca isso mais 350 vezes. É a quantidade de bytes, de coisas de informações. E aí outra pergunta, né? Como nós estamos filtrando esse tanto de informações? Ou seja, onde está a verdade, como o senhor falava aí, no meio de tantas coisas? Porque hoje o Facebook está aí, o Orkut, tantas coisas estão falando. Mas existem valores, existem coisas que realmente não passam. Por exemplo, aquilo que é passado de pai para filho, os valores, a importância da família, que é base. Existem coisas que são colunas, que são fundamentos, que se você tira o fundamento, a casa cai, né? Agora, tem coisas que dá para você mudar aqui, você tira o sofá, essas coisas vão se mudando. Agora, os valores, a família, o respeito, né, aos pais, aos mais velhos, aos anciãos, isso pode vir informação, tecnologia, redes sociais, que isso não tem como substituir. É isso mesmo. Agora, os jovens da geração Y, né, Miriam e companhia, né, e toda a galera aí, né, tem uma característica própria também na escolha e vivência da sua espiritualidade. O que mudou num jovem que busca viver a santidade hoje? Esse é um outro ponto interessante, que muda, né, essa forma de relacionamento, né, com Deus também. Interessante que um dos documentos que a Santa Sé lançou em 2002, veja só, de 2002 para 2011 já muda muita coisa, né, no mundo de hoje. Mas é que a internet, ela não substitui a minha presença, o meu relacionamento com Deus pessoalmente, ou seja, ela não substitui a minha ida lá na capela, não substitui a minha ida à missa, não substitui a oração comunitária que eu devo ter na comunidade, com os meus irmãos. Isso não substitui. A confissão com o padre. A confissão com o padre. Até há pouco tempo falaram assim, nossa, o Vaticano aprovou um software, um aplicativo que o padre vai confessar pelo iPhone. Não, isso não existe. A confissão precisa ser presencial. O que foi feito foi uma preparação, né, disponibilizou ali, né, algumas perguntas para você se preparar melhor para essa confissão pessoalmente. Então, a internet, ela não substitui sacramento, ela não substitui essa espiritualidade que eu preciso ter pessoalmente com as pessoas. Legal. Me faz lembrar Dom João Hipólito de Moraes, contou pra gente, e ele ri. Dom João Hipólito tinha uma risada muito alta, assim, que uma mulher ligou para ele e queria conversar pelo telefone. Dom João, por favor, minha filha, eu não posso. Dom João, olha, o senhor está aí, eu estou aqui, o senhor não está me ouvindo? Me confessa, dá para o senhor, eu não tenho tempo daí, Dom João, minha filha, eu não posso. Nem aí, por telefone, não tem jeito. Como é que está o nosso Twitter aí? Muita gente chegando aí? Muita gente conectada. E aqui tem mais uma pergunta. Manda alô geral para todo mundo aí, porque tem um minuto. Dá uma passadinha e faz a pergunta. Isso, gente. Um alô para todo mundo que está participando no Twitter. Não deixe de mandar sua pergunta, que hoje ainda teremos o sorteio do livro do Monsenhor Jonas Abib. Então, participe. E tem uma pergunta super interessante, da Cristina aqui no Twitter. Ela perguntou, os comportamentos das gerações se repetem? E aí? De forma geral, não, porque é uma evolução, né? Porque como que ela se repete? Na resistência à geração posterior. E onde há uma grande possibilidade do conflito haver. Ou se encontra ou se conflita, né? O cara está achando que está uma coisa muito diferente, vai ver nos anos 60 que o tal. Exato. Tanto assim, você pega um exemplo de uma situação, resistência, o que nós acabamos de comentar, da tecnologia. Então, pode ser que a resistência há 30 anos atrás, tem alguém que tenha resistência à tecnologia hoje. Resistência a algum outro evento da geração passada, pode ser que ela se repita. Por quê? Porque talvez não conseguiu incutir a geração atual. E certamente dessa geração, numa futura, nós teremos ainda alguém que, não gosto, não quero, não aceito.